Queridos irmãos e irmãs, neste último dia da novena de Santo Antônio, o tema que é proposto para esta noite é que nós tenhamos a consciência da importância da intercessão dos santos na nossa vida. Especialmente no dia de hoje, como a novena se refere a Santo Antônio, valorizarmos a intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro. Todos os santos são considerados nossos intercessores. Há dentro do cristianismo visões muitas vezes assim um pouco diferentes em relação a isso. Pessoas que dizem não, mas somente Jesus é o grande intercessor e não é necessário que nós busquemos atalhos para chegar até Deus. Essa visão, na verdade, é uma visão muito dura da fé e até muito desumana, porque nós sabemos muito bem o que significa na nossa vida ter intercessores. E temos muitos intercessores, temos muita gente que reza por nós, que rezou por nós, que pediu a Deus por nós. E estes são intercessores também. Nós não temos nenhuma dificuldade em chegar para aquelas pessoas que temos consideração pelo seu testemunho de fé, pela sua vida de comunhão com Deus. Não temos nenhuma dificuldade de chegar para essas pessoas e pedir que elas rezem por nós. São intercessores, estão pedindo por nós. Poderíamos e devemos também nos dirigir diretamente a Deus, sempre por meio de Jesus. Penso que você entenda a estrutura da oração cristã. Ela está expressa principalmente nas orações da liturgia. Há uma lei na igreja que diz assim: lex orandi, lex credendi. Ou seja, aquilo que nós rezamos é o que nós acreditamos. E todas as orações da igreja, elas são sempre dirigidas a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Essa é a estrutura da oração cristã. Nos dirigimos a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Sempre terminamos a oração por nosso Senhor Jesus Cristo, né? A oração sempre começa, ó Deus, se refere ao Pai. E terminamos assim, por nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Então essa é a estrutura da oração cristã, dirigida a Deus Pai por meio de Jesus no Espírito Santo. Porém, o fato de que nós somos a família de Deus, o fato de que nós também participamos desta família divina que é a Santíssima Trindade, nos leva a compreender que os nossos irmãos e irmãs na fé possam interceder por nós, possam pedir por nós. Não é a quantidade de pedidos que vai mover o coração de Deus. O princípio do coração de Deus é o princípio que nós ouvimos no Evangelho, que foi proclamado pelo diácono. Qual é o pai que, se o filho pede um peixe, lhe dará uma cobra? Então, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. O princípio é que Deus está sempre sensível a nossa oração. O coração de Deus é um coração sempre aberto às nossas necessidades. Na verdade, nós nem precisaríamos pedir, porque Deus sabe quais são as nossas necessidades. E muitas vezes, penso que todos nós temos consciência disso, muitas vezes nós pedimos coisas erradas a Deus. Pedimos coisas que, na verdade, são, digamos assim, não necessárias, extremamente necessárias. São coisas que, se Deus nos concedesse, nós nos daríamos muito mal. Porque, às vezes, pedimos coisas fundamentadas no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso orgulho humano, na nossa sensualidade. Muitas vezes pedimos coisas erradas.
Porque nossa visão é deturpada, nós não temos o conhecimento das coisas. Mal e mal conhecemos o passado. Mal e mal temos noção do presente. Muitas vezes o nosso presente é aquilo que nos cerca e nós não temos uma visão ampla da realidade. E menos ainda a visão do futuro. Enquanto que Deus, na sua onipotência, sabe do que nós de fato precisamos. Por isso a oração cristã, ela não é uma exigência. Ela é uma solicitação filial, um pedido filial a Deus. No sentido de que nós pedimos, e sempre dizemos, e devemos dizer isso, devemos aprender a ter confiança em Deus, e sempre na nossa oração dizer: Senhor, mas se esta for a vossa vontade, se não for a vontade de Deus, para que serve para nós? O que adianta ter na nossa vida aquilo que vai nos prejudicar e vai nos fazer mal? É muitas vezes aquilo que se avalia como um mal, que nós avaliamos como um mal na nossa vida, porque nos causa sofrimento, porque nos causa dor, porque nos causa humilhação. Muitas vezes Deus permitiu isto para nos educar, para nos formar. Deus forma os seus filhos e os educa, não na mentalidade da educação que muita gente tem no dia de hoje, uma educação que gera pessoas cheias de almofadas, de defesas. Não se pode encostar na pessoa, no orgulho da pessoa, na vaidade da pessoa, porque a pessoa fica ofendida, magoada. Nosso Senhor nos educa muitas vezes na dor, no sofrimento. Do sofrimento nós saímos sempre melhores, se temos fé e confiança em Deus. Saímos sempre melhores, mais compreensivos com os outros, mais conscientes de que sem Deus a nossa vida não é nada. E é neste sentido, dentro deste quadro, dentro deste pano de fundo, que nós devemos rezar e pedir a Deus as coisas. Este é o princípio fundamental da oração cristã. E este princípio de confiança em Deus nos leva também a ter o direito filial de pedir a Deus as coisas. A criança chega para o pai e para a mãe, aqui tantos pais, tantas mães, de crianças pequenas, né? E alguns que ainda são pequenos, outros já cresceram. Você pai, você mãe sabe bem como é que é a educação. Os filhos às vezes pedem coisas, e você, no teu critério, na tua capacidade de discernimento, muitas vezes compartilhando com a esposa, com o esposo, certas decisões que são tomadas, você chega à conclusão de que tal coisa é boa, vai ajudar na alegria, na felicidade do Senhor, e outras coisas não. E nosso Senhor é assim também conosco. É um pai que cuida de nós, é um pai que olha para nós com carinho e com amor. E o não que muitas vezes nós recebemos não é um não de agressividade, não. É um não de amor. E neste sentido, como família de Deus, nós nos colocamos também junto àqueles nossos irmãos que já viveram a fé com profundidade na sua vida, no dia a dia, e que hoje estão junto de Deus. E pedimos deles a intercessão, não a decisão, mas a intercessão. Há uma diferença na oração que nós apresentamos a Deus, pedindo a intercessão de Santo Antônio e dos demais santos da igreja. Nós pedimos, não exigimos. Santo Antônio não vai diante de Deus brigar com Deus, porque nós apresentamos uma lista de pedidos, e Santo Antônio precisa lá, então, discutir com Deus e chegar a uma conclusão, a um quadro, o que será melhor, nem tanto isso, nem tanto aquilo. Não, não é assim que funciona. O que funciona
é que estes homens e mulheres que foram e que são nossos irmãos, que foram irmãos nossos aqui na terra, e hoje continuam como nossos irmãos no céu, eles continuam a se interessar por nós, eles continuam a interceder por nós, eles continuam a rezar, pedindo a Deus que nos dê e que nos responda às nossas necessidades, e que Deus também nos livre do mal, e que Deus também nos faça compreender o não que muitas vezes nosso Senhor faz e dirige para o nosso bem. Portanto, a intercessão dos santos é uma realidade não somente humana, como um irmão, por exemplo, chega para o pai e para a mãe para reforçar o pedido da sua irmã mais nova ou mais velha. Eu acho que é assim que acontece, na verdade, a dinâmica da casa é assim, não é? Às vezes os irmãos se unem, não é? Com um objetivo, com uma finalidade, não é? E aí um pede, outro pede, um pouco com essa ideia de dobrar um pouquinho a vontade dos pais, não é? Um pouco essa ideia, isso também é uma forma de intercessão, mas não é bem assim que os santos fazem. Eles, junto de Deus, nos fazem sempre presentes, sempre estão orando por nós, sempre estão diante de Deus, diante do trono de Deus, diante da glória do Senhor, estão intercedendo pelas nossas necessidades, pelos nossos sofrimentos, as nossas dificuldades aqui neste mundo. Eles têm uma capacidade, podemos dizer assim, que Deus não tem. Deus Pai não tem. O fato de que eles viveram a nossa vida, experimentaram o que significa viver aqui nesta terra. Isso não é uma diminuição de Deus, lógico, mas é uma forma de levar a Deus coisas bem objetivas e bem claras a respeito da nossa vida. Confiemos em Deus e confiemos na intercessão dos santos. Não percamos jamais a confiança e a fé de que os santos de Deus, nossos irmãos, nossas irmãs, que nos conhecem, que sabem quem nós não somos anônimos junto aos santos e nem junto a Deus. Quando nós nos apresentamos a Santo Antônio, fazendo a nossa oração, essas preces tão bonitas que a igreja tem de Santo Antônio e dos outros santos, não pense que essa voz é uma voz desconhecida. Você, querido irmão, você, querida irmã, não é alguém desconhecido para Santo Antônio, para Nossa Senhora, para os demais santos de Deus. Eles sabem bem da tua luta, sabem bem do teu sofrimento, das dificuldades, das tuas alegrias, daquilo que preenche de verdade o teu coração, com paz, com serenidade. Nós não somos anônimos. Na família de Deus não somos anônimos. Não devemos ser nem na igreja anônimos. O cristão, fiel cristão anônimo é uma anomalia na igreja. Nós somos uma família, já aqui na terra. Esta família, ela ainda é mais conhecida junto de Deus, junto ao trono de Deus. Confiemos nos santos, confiemos na intercessão dos santos. Façamos com muita fé estas preces que nós dirigimos aos santos, pedindo pelas nossas necessidades. Tudo isso é de interesse deles e do interesse de Deus também. Deus tem muito interesse por nós. Está muito interessado na nossa oração. E muito interessado também em nos fazer o bem, em nos dar as graças que de fato nós precisamos na nossa vida. Finalmente, eu penso que a primeira leitura de hoje foi escolhida como uma referência a vocês, queridos irmãos e irmãs, que de alguma forma dedicam a sua vida a garantir a segurança da população. São Paulo pede o respeito pelas autoridades. O respeito pelas autoridades
é, antes de tudo, uma atitude de confiança em Deus. A missão da qual vocês foram investidos não é uma missão exercida em nome próprio, e nem em nome de um Estado. Há estados que não são legítimos e têm segurança e precisam ter a segurança. No caso da segurança pública, é para garantir a ordem, para garantir a paz, para garantir o respeito aos direitos das pessoas. Infelizmente, o mundo hoje sofre de uma doença muito séria, muito grave, que é a tendência ao desrespeito dos direitos das pessoas. Isso não acontece somente do lado daqueles que ofendem a lei e que desrespeitam a lei através do crime, mas infelizmente acontece também daqueles que muitas vezes teriam o dever de garantir a lei. É muito difícil trabalhar no mundo onde as pessoas são tratadas negando os seus direitos mais fundamentais. Imagino a dificuldade que vocês tenham de ter critério, de chegar em situações em que nós, penso sequer imaginamos o que significa chegar em determinadas realidades, em determinadas situações de crime, por exemplo, de marginalidade. Mas confiem em Deus. Confiem de que vocês têm uma missão. E a missão é essa, de oferecer à sociedade o melhor de vocês. O melhor de vocês é cumprir o seu dever, segundo aquilo que a lei estabelece, segundo aquilo que o direito estabelece. Esse é o dever de vocês. Essa é a garantia de que a sociedade possa ser uma sociedade estável. Não é fácil ser autoridade. No mundo que sofre uma profunda crise de paternidade, toda a mentalidade do mundo de hoje, de masculinização da mulher e femininização do homem, é o mundo invertido, que sofre uma profunda crise, principalmente em relação à paternidade. Hoje, ser autoridade significa você ter, antes de tudo, a ideia de que de alguma forma você está errado. E vocês exercem uma autoridade. Exercem em nome do Estado, em nome até da própria população, e por aquele poder que vocês foram investidos, vocês exercem uma autoridade. Merecem respeito, merecem consideração, merecem valorização e, antes de tudo, merecem que nós agradeçamos a Deus por vocês serem e não deixarem nunca de ser pessoas humanas. Não se deixarem jamais brutalizar pela violência que infelizmente assola a nossa sociedade. Continuem sempre a ser filhos de Deus e irmãos dos seus irmãos, cumprindo o seu dever com a exatidão que a lei, que o direito sempre exige e pede de vocês. Vamos rezar na noite de hoje, especialmente por vocês. Vamos dar no final dessa missa uma bênção da igreja, pedindo que Santo Antônio seja também para vocês um grande intercessor, um grande amigo que vocês tenham para poder levar adiante esta missão, nem sempre tão simples e tão fácil de ser cumprida.